Cada joia que uma mulher guarda em sua pequena caixa de veludo azul não é apenas um adorno de metal e pedra. É um capítulo de sua vida, uma relíquia tangível de um tempo que não volta mais. O anel de noivado, com sua pequena pedra solitária, guarda a promessa trêmula e esperançosa de um futuro que um dia foi sonhado a dois. O par de brincos de pérolas ainda ecoa a melodia da valsa de formatura, o orgulho nos olhos dos pais. E o colar que foi da sua mãe? Ah, esse guarda o peso doce e eterno da saudade, o toque de uma pele que já não existe, o perfume de uma memória que se recusa a morrer. Minhas joias não contavam uma história de riqueza. Elas contavam a história da minha vida. E numa noite fria e silenciosa de terça-feira, enquanto eu fingia dormir no sofá da casa do meu filho, descobri que, para ele, a minha história tinha um preço. E ele estava disposto a liquidá-la, sem remorso, por uma passagem de primeira classe para as praias ensolaradas do Caribe. Meu nome é Beatriz, tenho 72 anos, e por muito tempo, meu maior orgulho e minha maior obra foram o meu único filho, Mateus. Criei-o com a garra de uma leoa e a resiliência de um carvalho depois que meu amado Cláudio se foi, levado por um estúpido acidente de trabalho quando nosso menino ainda tinha 15 anos e um mundo de sonhos pela frente. Cláudio era um homem de mãos grandes e calejadas, um mestre de obras que me ensinou que a fundação mais forte de qualquer construção não é o concreto, mas o caráter. Ele não me deixou uma fortuna em dinheiro, mas me deixou um legado de valores e uma pequena, mas sólida, casa que havíamos construído juntos, fim de semana após fim de semana, com o suor do nosso trabalho e a argamassa do nosso amor. E me deixou claro a minha caixinha de joias, a crônica cintilante do nosso amor. Dentro daquela caixa, que eu guardava no fundo da minha gaveta de roupas íntimas, não havia diamantes extravagantes ou rubis de ofuscar a vista. Havia sentimentos solidificados. Havia o meu anel de noivado, uma peça delicada de ouro branco com um topázio azul, a cor exata dos olhos de Cláudio. Ele me deu de presente numa tarde de domingo, no meio da poeira da nossa obra, as mãos dele ainda sujas de cimento. "Não é muito, Bia", ele disse, a voz rouca de emoção. "Mas é tão azul e tão verdadeiro quanto o amor que eu sinto por você." Havia o colar de pérolas finas, de um brilho leitoso, que minha mãe usou em seu próprio casamento e que me entregou no leito de morte com um sussurro. "Para que você nunca se esqueça da força e da elegância das mulheres da nossa família. A gente se curva, mas não quebra." E havia o broche de ouro em forma de andorinha, que Cláudio me deu na maternidade, no dia em que Mateus nasceu. Para a minha andorinha, que agora constrói seu próprio ninho e ensina seu filhote a voar. Ele havia escrito no cartão com sua caligrafia de homem prático. Cada peça era um portal para um momento sagrado, um amuleto contra a solidão. Sacrifiquei-me para que Mateus pudesse voar alto. Ele se tornou um bom arquiteto, uma homenagem silenciosa e talvez inconsciente ao pai que mal conheceu. E então, ele conheceu Tatiana, minha nora. Tatiana era como uma daquelas revistas de decoração que ela tanto amava. Bonita, moderna, com uma capa impressionante, mas fria ao toque, com páginas que só mostravam superfícies, sem nenhuma profundidade. Ela era obcecada por aparências, por status, por registrar em suas redes sociais uma vida de luxo e lazer que sua realidade financeira não comportava. Quando eles decidiram se casar, eu cometi o meu grande, generoso e amoroso erro. Tomei a decisão que me pareceu, na época, a mais lógica e mais maternal de todas. Vendi a nossa casinha, a que eu e Cláudio construímos, o lar das minhas memórias mais felizes e sagradas. Com o dinheiro, uma quantia considerável devido à valorização do bairro, comprei 2 apartamentos excelentes em um prédio novo e bem localizado. Um para mim, menor, de 2 quartos, mais do que suficiente para a minha viuvez. E o outro, maior, de 3 quartos, com varanda gourmet e 2 vagas na garagem, para eles. "É o meu presente de casamento", eu disse a Mateus, com o coração transbordando de amor de mãe. "Para que você comece sua vida a 2 com segurança, com um teto que é seu, sem a preocupação de um aluguel. A única prudência que tive,
Uma voz do meu falecido Cláudio, sussurrando em meu ouvido sobre a importância de proteger os alicerces, foi manter o apartamento deles legalmente em meu nome. É só uma formalidade, meu filho, expliquei quando ele me questionou. Uma questão de imposto e de burocracia. Quando vocês se estabilizarem completamente, a gente passa para o nome de vocês. Pense nisso como uma segurança extra para a sua nova família. Na verdade, era para a minha. E essa decisão, tomada por um instinto que eu mal compreendia na época, se tornaria a minha salvação. A única viga mestra que restaria de pé depois do terremoto. Eles se mudaram e, rapidamente, a minha vida se tornou um anexo da deles. Tatiana, com sua agenda social lotada e seus projetos de decoração para a alta sociedade, precisava de uma ajuda com os filhos que logo vieram, os meus netos, Léo e Nina. A ajuda, como sempre acontece, se tornou uma rotina, e a rotina, uma obrigação não remunerada. Eu passava mais tempo no apartamento deles, o 201, do que no meu, o 202. Cuidava das crianças, cozinhava o almoço e o jantar, arrumava a bagunça que eles deixavam, garantia que a vida deles fluísse com a perfeição de uma capa de revista, enquanto a minha própria vida ficava empoeirada, guardada em um canto, como um livro que ninguém mais queria ler. Tatiana sempre foi fascinada pelas minhas joias. Ela pedia para vê-las com uma frequência que me deixava desconfortável. Nossa, sogrinha, que lindo esse colar! É pérola de verdade, né? Ela dizia, os olhos brilhando com uma cobiça mal disfarçada enquanto segurava o colar da minha mãe. É antigo, deve valer uma fortuna. Eu apenas sorria e respondia com a mesma frase. O valor dele é sentimental, minha filha. Para ela, eu sabia, sentimental era apenas um sinônimo poético para capital parado. Mateus, meu filho, o menino que eu criei para ser um homem de caráter como o pai, se transformou. Ele se tornou um eco das ambições de sua esposa. Ele me amava, eu quero acreditar, mas amava mais a paz em seu casamento e o estilo de vida que eles cultivavam com tanto esforço. E para manter ambos, o meu conforto, as minhas vontades e, finalmente, a minha dignidade, eram preços que ele estava silenciosamente disposto a pagar. Ele se tornou um especialista em não ver, em não ouvir, em não se indispor com Tatiana por minha causa. A noite da traição foi uma terça-feira, uma noite sem nada de especial, o que a tornou ainda mais terrível. Eu havia passado o dia inteiro no apartamento deles, cuidando dos meus netos, que estavam com uma gripe forte. Léo, de 6 anos, e Nina, de 4, estavam febris, chorosos. Corri de um quarto para o outro, fiz compressas, medi temperaturas, preparei canjas e chás. Estava exausta, um cansaço que doía nos ossos. Depois de finalmente conseguir colocá-los para dormir, por volta das 10 da noite, eu não tive forças para atravessar o corredor e ir para o meu próprio apartamento. Apenas me deitei no grande e confortável sofá da sala deles, um sofá que eu havia ajudado a pagar, e adormeci quase que instantaneamente. Acordei algum tempo depois com o som suave da porta se abrindo. Eram eles, voltando de algum jantar de negócios. Abri os olhos por uma fresta mínima, o corpo pesado de sono, a mente ainda enevoada. Pensei em me levantar, em dizer olá, mas o cansaço era imenso. Decidi ficar quieta, fingir que ainda dormia. Eles certamente me veriam ali e me deixariam descansar. Eles entraram na sala, falando em sussurros. A luz principal estava apagada. Apenas o abajur de um canto estava aceso, criando longas sombras. Ela já dormiu? Ouvi a voz de Tatiana, um sussurro afiado como uma agulha. Parece que sim. Coitada, deve estar exausta. Cuidou das crianças o dia todo, respondeu Mateus. A falsa compaixão na voz dele me deu um calafrio, um alerta de que algo estava errado. Eles se serviram de uma dose de uísque. Senti o cheiro da bebida no ar, um cheiro caro e amadeirado. Sentaram-se nas poltronas à minha frente. E então, a conversa que mudaria a minha vida, que demoliria a imagem que eu tinha do meu próprio filho, começou. Não tem jeito, Mateus, disse Tatiana, a voz um sussurro conspiratório, mas que chegava a mim com uma clareza assustadora. Eu já decidi. Aquele cruzeiro pelo Caribe, nós vamos.
Todas as minhas amigas vão. A Patrícia já postou fotos do roteiro. Eu não vou ser a única a ficar de fora. É a viagem do ano. Eu preciso ir. Eu sei, Tati. Eu sei. A voz do meu filho era a de um homem fraco, acuado. Mas de onde vamos tirar o dinheiro? O meu bônus só sai daqui a 3 meses e o seu cartão de crédito já estourou com a reforma da casa de praia do seu pai. Houve uma pausa longa, pesada, que pareceu durar uma eternidade. E então, a voz de Tatiana veio, lisa e afiada como uma lâmina de bisturi. Da sua mãe. Meu coração parou. O ar em meus pulmões se congelou. Continuei imóvel, a respiração suspensa, o meu corpo inteiro transformado em um grande e aterrorizado ouvido. Da minha mãe? Como assim? Tatiana, você enlouqueceu? Protestou Mateus, mas a voz dele não tinha a força da indignação. Tinha apenas o tom da surpresa. Ela já nos deu a casa, já nos ajuda com as crianças, com as contas. A poupança dela não é infinita. Eu não estou falando da poupança, seu tolo. Ela sibilou, e a palavra tolo me atingiu como um tapa. Estou falando daquela caixinha de veludo que ela guarda no fundo da gaveta, como se fosse o tesouro da rainha. As joias. Senti um frio percorrer a minha espinha, um gelo que começava nos pés e subia até a nuca. Eles estavam falando das minhas memórias, do meu legado. As joias? Tatiana, de jeito nenhum, disse Mateus, um pouco mais firme. São as coisas da minha avó, a aliança de casamento dos meus pais, o broche de andorinha que o meu pai deu a ela quando eu nasci. Eu me lembro dela me contando essa história. Não posso fazer isso. Tem um valor sentimental. Valor sentimental não paga uma suíte com vista para o mar em St. Bart's, Mateus. Ela retrucou impaciente. Pense racionalmente, pelo amor de Deus. Ela é uma velha, Mateus. Uma senhora de 72 anos. Ela não vai a festas. Não usa mais nada daquilo. Fica tudo parado numa gaveta, juntando poeira e sendo inútil. É um capital morto. A gente pode pegar, com cuidado, levar num avaliador amigo meu que é super discreto. A gente vende, consegue o dinheiro para a viagem e ainda sobra. E depois, com o tempo, quando você for promovido, a gente compra outras joias para ela. Umas mais modernas, mais bonitas. Ela nem vai notar que sumiu. Ou, se notar, a gente se faz de desentendido. Diz que foi uma faxineira que pegou, que sumiu. Ela acredita em tudo que você diz. Ela te adora. O plano era cruel, diabólico e de uma frieza que me fez tremer. Mas o pior, a parte que estraçalhou o meu coração em 1 milhão de pedaços irreparáveis, foi a resposta do meu filho. O filho que eu criei. Ouvi o som do copo de uísque sendo colocado com força sobre a mesa de vidro. Um longo suspiro cansado. E então, a voz dele, rendida, cúmplice. A voz que assinou a sua sentença de caráter. Tá bom, Tati, tá bom. Mas a gente tem que fazer isso com muito cuidado. Sem ela saber de nada. Amanhã, quando ela for para a aula de hidroginástica dela, a gente vai até o apartamento dela e pega a caixinha. Ela nunca vai desconfiar. Ali, deitada naquele sofá, eu morri. A mãe orgulhosa, a avó amorosa, a mulher que acreditava na bondade intrínseca do seu filho. Todas elas morreram, assassinadas por um sussurro e um suspiro de covardia. Fiquei ali, imóvel, por mais de 1 hora, fingindo um sono que nunca mais seria tranquilo, ouvindo-os planejar os detalhes sórdidos do roubo da minha própria história. Quando eles finalmente se levantaram e foram para o quarto, eu mantive minha farsa. Continuei sendo a velha adormecida no sofá, a peça de mobília que eles haviam se acostumado a ignorar. Passei o resto da noite em um estado de vigília febril. A dor era física, uma pressão no peito, uma dificuldade de respirar. Mas, por baixo da dor, por baixo da névoa da traição, a raiva começava a borbulhar. Não uma raiva quente e impulsiva. Uma raiva fria, lúcida, calculista. Uma raiva que não pedia lágrimas, pedia ação. Eles achavam que minhas joias eram um capital parado. Eles iriam descobrir, muito em breve, o verdadeiro significado dessa expressão. Levantei-me antes do sol nascer, quando a casa ainda estava imersa na escuridão e no silêncio da cumplicidade deles. Fui para o meu apartamento,
que ficava no mesmo andar, silenciosa como uma sombra. Não fui para a minha caixa de joias. Fui para a gaveta onde guardava todos os meus documentos importantes. Peguei a pasta de couro onde estava na escritura do apartamento deles. O apartamento 201. E li, com um prazer sombrio, a linha que era a minha única e poderosa arma. Proprietária Beatriz Guedes de Almeida. Meu filho e minha nora queriam capital para a viagem dos sonhos deles. Que interessante. Eu acabara de encontrar o capital para a viagem de desapego da minha vida. Naquela manhã, eu não fui para a hidroginástica. Às 9 horas em ponto, eu estava na porta da melhor e mais agressiva imobiliária da cidade. E às 10, eu estava sentada em frente a um corretor de olhar astuto chamado Sr. Vergueiro, um homem conhecido por sua rapidez e discrição. Sr. Vergueiro, eu disse, colocando a cópia da escritura sobre a mesa de mogno polido dele. Eu quero vender este imóvel e tenho uma urgência que o senhor não pode imaginar. Ele olhou os documentos, reconhecendo o prédio de luxo. Um apartamento de 3 quartos neste edifício. É um excelente ativo, dona Beatriz. Vende rápido. Eu não quero que venda rápido, meu caro. Eu quero que ele já esteja vendido. Quero uma placa de vendido no portão amanhã de manhã. O senhor tem clientes investidores, desses que compram à vista sem nem precisar de visitação se o preço for atrativo? Ele me olhou, surpreso com a minha audácia e minha determinação. Tenho alguns, mas, para uma operação relâmpago como essa, teríamos que oferecer um desconto considerável sobre o valor de mercado. O dinheiro não é o problema, Sr. Vergueiro, eu disse, com um sorriso que não chegava aos meus olhos. O problema é o tempo. E a mensagem que a venda precisa enviar. Eu quero que a placa esteja lá amanhã. E quero que a papelada da transferência comece a ser redigida hoje. Quanto ao antigo morador, meu inquilino, não se preocupe com ele. Eu mesma o notificarei da venda. De uma forma absolutamente inesquecível. O corretor, um homem que farejava uma boa história e uma comissão ainda melhor, sorriu de volta, um sorriso de predador. Dona Beatriz, considere feito. A sua placa de vendido será a primeira coisa que seus inquilinos verão ao acordar amanhã. Saí da imobiliária e fui direto ao banco, e de lá para um cartório. A velha inútil passou o dia sendo extremamente produtiva. E enquanto meu filho e minha nora dormiam tranquilamente, sonhando com as praias ensolaradas do Caribe, eu estava, com a eficiência de um general em campo de batalha, vendendo o chão sob os pés deles. A vingança, dizem, é um prato que se come frio. A minha seria servida com café da manhã, uma placa de vendido e uma ordem de despejo como sobremesa. Sair da imobiliária do Sr. Vergueiro naquela manhã foi como emergir de um longo e profundo mergulho em águas geladas. O ar na rua parecia mais nítido, as cores da cidade mais vibrantes. Eu sentia uma estranha leveza, uma ausência de peso que vinha não da felicidade, mas da libertação. A mulher que entrou naquela sala, 1 hora antes, era uma vítima, uma mãe de coração partido. A mulher que saiu era uma estrategista. A dor ainda estava lá, uma brasa incandescente no fundo do meu peito, mas agora ela não me paralisava mais. Ela me alimentava. Ela era o combustível para o motor da minha nova e fria determinação. Passei o resto daquele dia executando meu plano com a precisão de um cirurgião. Depois de alugar o cofre no banco e depositar ali a minha caixa de veludo azul, o santuário das minhas memórias, senti a primeira onda de paz verdadeira. Eles poderiam invadir meu apartamento, revirar minhas gavetas. Encontrariam apenas lençóis de linho e o cheiro de lavanda. O tesouro, o alvo da cobiça deles, estava agora protegido por aço suíço e pela minha recém-descoberta astúcia. Minha parada seguinte foi uma agência de viagens. Sentei-me em frente a uma jovem consultora e, com um mapa mundi aberto, comecei a sonhar. Mas não eram sonhos vagos, eram planos concretos. Pesquisei sobre o sul da Espanha, sobre as pequenas aldeias brancas da Andaluzia, um lugar que Cláudio e eu sempre falamos em conhecer. Pedi cotações de aluguéis de temporada, de cursos de cerâmica para iniciantes, de aulas de espanhol. Enquanto meu filho e minha nora planejavam uma semana de ostentação no Caribe,
Eu planejava uma imersão de 3 meses na alma da cultura andaluza. Eu não estava apenas fugindo. Estava me reconstruindo, tijolo por tijolo, a milhares de quilômetros de distância. Ao voltar para o meu apartamento no final da tarde, a sensação de ser uma estranha em minha própria casa havia desaparecido. Aquele lugar era meu, e eu o estava preparando para uma nova fase. Passei horas no telefone, conversando com o meu advogado, o Dr. Nogueira, um homem de confiança que já cuidava de meus assuntos mais simples. Expliquei-lhe a situação. A voz dele, do outro lado da linha, era uma mistura de choque e uma admiração contida. Dona Beatriz, ele disse, a sua decisão é drástica, mas dadas as circunstâncias, legalmente impecável. O imóvel está em seu nome. A senhora tem o direito absoluto de vendê-lo. Quanto a RT Log Tech Soluções Digitais. E ouvi um leve tom de ironia em sua voz. A empresa existe, mas não tem movimentação alguma. Foi aberta apenas para a transação que não se concretizou. Se o seu filho não tem como provar que houve um investimento de fato ou um contrato de trabalho, ele não tem direito a nada. Segui todas as orientações dele. Preparamos a documentação, os avisos, as notificações. Eu estava criando uma fortaleza legal ao redor da minha decisão. Cada documento assinado, cada e-mail enviado era mais um prego no caixão da vida de aparências de Mateus e Tatiana. Naquela noite, eu não dormi no sofá da casa deles. Dormi na minha própria cama, no meu próprio apartamento. O silêncio não era de solidão, mas de soberania. Eu não me sentia mais uma vítima. Sentia-me como a general de um exército de uma mulher só, na noite que antecedia a batalha final. Enquanto a minha noite foi de planejamento estratégico, a deles, imagino, foi de uma ansiedade gananciosa. Devem ter dormido mal, não por culpa, mas pela excitação do roubo iminente. Devem ter cochichado no escuro, repassando o plano. Você pega a caixinha enquanto eu a distraio com uma ligação. A gente leva no avaliador na quinta-feira. Com o dinheiro na mão, a gente já compra as passagens. A ingenuidade deles era quase comovente. Eles me viam como uma peça estática no tabuleiro deles, sem imaginar que a peça havia se movido e estava prestes a dar o cheque-mate. Na manhã seguinte, o dia da operação, eu acordei cedo. Fiz meu café, comi minhas torradas, tudo com uma calma que me surpreendia. Às 8 em ponto, eu estava pronta, vestida para a minha aula de hidroginástica, como sempre fazia às quartas-feiras. Desci pelo elevador, passei pela portaria, dei bom dia ao porteiro e saí. Mas não fui para o clube. Fui para a casa da minha amiga Lúcia, que morava a poucas quadras dali e cuja janela da cozinha tinha uma visão privilegiada da entrada do nosso prédio. Sentei-me à mesa da cozinha de Lúcia, com uma xícara de chá nas mãos, e esperei, e assisti. Por volta das 8h40, vi Mateus e Tatiana saindo do prédio. Eles pareciam um casal a caminho de um piquenique, sorridentes, de mãos dadas. Entraram no carro e partiram, para o trabalho, para a vida deles, deixando para trás a casa, o conforto, a segurança, sem imaginar que, ao voltarem, nada daquilo lhes pertenceria mais. Foi às 9h15 que o carro da imobiliária do Sr. Vergueiro chegou. Um carro discreto, sem logotipo. 2 rapazes de uniforme saíram. E, com uma eficiência profissional, eles fincaram a estaca de metal no pequeno e bem cuidado jardim da entrada do prédio. E então, prenderam a placa. Vermelha, com letras brancas, garrafais e inequívocas. Vendido. Observei a cena da janela de Lúcia. Meu coração não acelerou. Não senti alegria nem vingança. Senti apenas o peso frio e definitivo de uma porta se fechando. A placa não era apenas um anúncio imobiliário. Era a lápide da família que eu um dia pensei ter. Passei o resto da manhã com Lúcia, conversando sobre trivialidades, tentando manter uma fachada de normalidade. Mas meus ouvidos estavam atentos, esperando pelo som do carro deles voltando, pela explosão que eu sabia ser inevitável. A explosão veio por volta do 12h30. Ouvi o som do carro de Tatiana entrando na garagem. E poucos minutos depois, a minha amiga Lúcia, que vigiava da janela, sussurrou: "Eles saíram, Bia. Os 2 estão parados na frente da placa." Eu não precisava ver. Podia imaginar a cena. Tatiana saindo do carro, provavelmente falando ao celular, planejando o almoço.
E de repente, dando de cara com aquela palavra vermelha e intrusa em seu jardim perfeito. A descrença, a confusão, a chamada apressada para Mateus. E os dois agora, parados na calçada, olhando para a placa, tentando entender como o universo deles havia virado de cabeça para baixo enquanto eles estavam fora. O telefone tocou. Era o número de Mateus. Deixei tocar. 1, 2, 10 vezes. Deixei que o pânico deles marinar um pouco. Lúcia me olhava com os olhos arregalados. Você não vai atender, menina. Vou, mas no meu tempo. Eles precisam entender que eu não estou mais disponível no tempo deles. Depois da 15ª chamada perdida, atendi. Coloquei no viva-voz para que Lúcia pudesse ouvir o espetáculo. A voz de Mateus era um guincho, uma mistura de pânico e fúria. Mãe, pelo amor de Deus, o que significa isso? Tem uma placa de vendido na frente da nossa casa. É uma piada? Só pode ser uma piada. Bom dia, meu filho. Como foi a sua manhã? Perguntei, com a calma de quem discute a previsão do tempo. Não me venha com bom dia, eu estou falando sério. A Tatiana está passando mal aqui. A gente ligou para a imobiliária e eles disseram que o imóvel foi vendido ontem. Vendido pela proprietária. Que proprietária? A casa é nossa. Não, Mateus, a casa nunca foi de vocês. Ela era minha, e eu a vendi. A placa, como você mesmo observou, é bastante clara. Ouvi Tatiana gritar ao fundo. Eu não acredito, ela fez isso, aquela velha maluca fez isso. Peça para a sua esposa não se exaltar, meu filho. A pressão alta não faz bem para a pele. E, por favor, corrija-a. Não sou maluca. Sou apenas uma mulher de negócios que decidiu liquidar um ativo que não lhe trazia mais nenhum retorno. Nem financeiro, nem afetivo. Mas por que, mãe? Sem falar com a gente? Sem nos avisar? A voz dele agora era de uma súplica chorosa. E a gente? E os nossos filhos? Para onde nós vamos? Por quê? Eu ri, uma risada curta e sem humor. Você realmente está me perguntando por quê, Mateus? Depois da noite passada? Depois de eu ouvir, com os meus próprios ouvidos, você e sua esposa planejando roubar as minhas joias, a herança da minha mãe, a memória do seu pai, para financiar uma viagem fútil para o Caribe? O silêncio do outro lado da linha foi a mais eloquente das confissões. Ele era tão denso que eu podia senti-lo através do telefone. Eu não sei do que a senhora está falando. Ele gaguejou, a última e patética tentativa de um mentiroso pego em flagrante. Não sabe? Pois então deixe-me refrescar a sua memória. Eu estava no sofá ontem à noite. Eu fingi dormir. E ouvi tudo. Ouvi o plano de vocês, a sua concordância covarde, a sugestão da sua esposa de que, se eu notasse o sumiço, a gente poderia culpar a faxineira. Vocês não são apenas ingratos, Mateus. Vocês são criminosos. Sua, gritou Tatiana tomando o telefone. Você estava nos espionando. Isso é um absurdo. Como ousa? Absurdo, Tatiana? Absurdo é morar de favor na casa da sogra, ser sustentada por ela e ainda planejar roubá-la enquanto ela dorme no seu sofá, exausta depois de cuidar dos seus filhos doentes. Eu não precisei espionar. Vocês me ofereceram um camarote para o espetáculo da sordidez de vocês. Eles estavam sem palavras. Eu os havia desarmado com a verdade. E quanto à pergunta de para onde vocês vão, continuei, é uma excelente questão. Mostra um planejamento que vocês não tiveram até agora. Mas não se preocupem. Eu, como sempre, pensei em tudo. O novo proprietário, um fundo de investimentos de Hong Kong, foi extremamente compreensivo. Eu havia pedido ao senhor, vergueiro, que inventasse o comprador mais intimidador e inalcançável possível. Através de seu advogado, ele lhes concedeu um prazo de 30 dias para desocuparem o imóvel. É um prazo generoso. Dá tempo de empacotar as suas coisas e procurar um lugar que se ajuste à sua nova realidade financeira. 30 dias? Mas isso é impossível. E o dinheiro? O dinheiro da venda? É nosso por direito. Somos seus herdeiros, gritou Tatiana. Herança, minha querida. Herança é algo que se recebe depois que alguém morre. E como você pode ver, eu estou muito, muito viva. Na verdade, nunca me senti tão viva. O dinheiro da venda do que é meu, e ele será usado para financiar a minha nova vida.
Uma vida onde eu não sou um caixa eletrônico, nem uma babá, nem um alvo para os planos mesquinhos de vocês. E o que a senhora vai fazer, mãe? Onde a senhora vai morar? A voz de Mateus voltou, agora a de uma criança perdida. Havia um fio de esperança egoísta em sua pergunta. A esperança de que eu ainda dependesse deles. Eu? Ah, não se preocupem comigo, eu disse. E a doçura na minha voz era a mais pura das vinganças. Com o dinheiro da venda desta casa, somado à herança que recebi do meu tio do Canadá e da qual vocês, obviamente, não sabiam, eu tenho capital suficiente para comprar este bairro inteiro, se eu quiser. Mas, por enquanto, estou pensando em tirar umas férias longas. Para um lugar quente, com praias de areia branca, talvez o Caribe. Ouvi dizer que é lindo nesta época do ano. E desta vez, eu prometo, não vou me esquecer de comprar a minha própria passagem. Desliguei o telefone ao som de um grito de fúria e desespero de Tatiana. Sentei-me à mesa da cozinha de Lúcia, que me olhava com os olhos arregalados, como se visse uma santa se transformar em uma guerreira. Menina, você fez mesmo tudo isso? Ela sussurrou. Peguei minha xícara de chá, que já havia esfriado. Eu fiz, Lúcia. Eles me disseram que minhas joias eram capital parado. Eu apenas lhes mostrei, da forma mais didática possível, o que uma velha inútil com um pouco de capital e muita determinação é capaz de fazer. A placa de vendido na frente da casa deles não era um ato de vingança. Era a minha declaração de independência. E a mudança que eles teriam que fazer em 30 dias não era nada comparada à mudança que havia acontecido dentro de mim naquela noite, no sofá da sala. A casa que eles perderam era só o começo. Eles estavam prestes a descobrir o verdadeiro preço de uma memória. A chamada telefônica terminou, mas a guerra estava longe de acabar. O som do meu silêncio, do outro lado da linha, foi mais devastador para eles do que qualquer grito. Na cozinha da minha amiga Lúcia, eu tomei o resto do meu chá, agora frio. Minhas mãos, que antes tremiam de raiva e dor, estavam firmes. Havia uma calma em mim, a calma de quem atravessou o olho do furacão e sobreviveu. Eu não era mais a vítima, eu era a tempestade. Menina, o que você vai fazer agora? Perguntou Lúcia, os olhos arregalados, me olhando como se eu fosse uma personagem de novela. Agora, Lúcia, eu vou viver, respondi. Eu passei os últimos anos sendo uma nota de rodapé na vida do meu filho. Está na hora de eu escrever o meu próprio livro. Nos primeiros dias, a estratégia de Mateus e Tatiana foi a da negação agressiva. Eles se recusaram a acreditar que eu levaria a venda adiante. Para eles, era um blefe, um drama de uma mãe magoada que, em breve, cederia à culpa e ao amor maternal. Eles me bombardearam com mensagens, cada uma mais venenosa que a outra. Tatiana era a mais direta. Suas mensagens eram um destilado de fúria e acusações. Você não tem o direito de fazer isso. Esta casa é o lar dos seus netos. Você está desabrigando 2 crianças por um capricho egoísta. Você é um monstro, e eu farei questão que todos saibam o tipo de mãe e avó que você é. Eu lia, sentia a picada da injustiça e apagava. A opinião de Tatiana sobre mim, eu percebi, era apenas um reflexo da sua própria e vazia alma. Mateus, por sua vez, tentou a via da chantagem emocional, a arma que ele sempre soube que me atingia. As mensagens de voz dele chegavam nos momentos mais inesperados, a voz embargada, cheia de uma autocomiseração que me revirava o estômago. Mãe, como a senhora pode fazer isso comigo? Com o seu único filho? Depois de tudo o que eu passei, eu perdi meu pai tão cedo e agora a senhora está tirando o meu teto. Pense nos seus netos, mãe. Pense na Nina, no Léo. Eles choram à noite, perguntando pela avó que enlouqueceu e os colocou na rua. Essa foi a mais difícil de ignorar. A imagem dos meus netos, confusos e assustados, era uma tortura. Mas a mulher que renasceu naquela noite no sofá me sussurrava ao ouvido. Eles não estão chorando por você, Beatriz. Estão chorando porque o mundo de conforto e privilégios deles está desmoronando. E eles estão usando as crianças como munição. Não caia nessa armadilha. E eu não caí. Mantive meu silêncio. Um silêncio que, eu sabia, os enlouquecia mais do que qualquer discussão. Enquanto eles se debatiam em seu pântano de desespero, eu me dedicava a construir a minha nova vida. O Sr. Vergueiro, o corretor, me ligou na sexta-feira.
Dona Beatriz, os compradores, o fundo de Hong Kong, depositaram o sinal. O negócio é irreversível. O restante do pagamento será efetuado na assinatura da escritura, em 20 dias. Com a confirmação da venda, dei o meu próximo passo. Usei uma pequena parte da herança do meu tio do Canadá, o dinheiro que era o meu segredo e a minha segurança, para alugar um pequeno, mas charmoso, apartamento em um bairro que eu sempre amei, perto do Jardim Botânico. Um lugar cheio de árvores, de silêncio e de luz. Passei a primeira semana daquele prazo de 30 dias montando o meu novo ninho. E ao fazê-lo, redescobri um prazer que eu havia esquecido. O prazer das minhas próprias escolhas. Comprei móveis que eu amava, não os que combinavam com o conceito de Tatiana. Uma poltrona de veludo verde, macia e acolhedora. Uma estante de madeira escura para os meus livros. Um pequeno bistrô para a minha varanda, onde eu tomaria meu café da manhã lendo o jornal. E, o mais importante, comprei uma cama nova, com um colchão de excelente qualidade e lençóis de muitos fios. Eu, que por anos dormi num quarto de hóspedes improvisado para estar perto dos netos, agora teria o meu próprio santuário de descanso. A cada objeto que eu desembrulhava, a cada quadro que eu pendurava na parede, eu sentia que estava me despindo da pele de mãe e avó, e vestindo a minha própria pele, a de Beatriz. No meio da minha reconstrução, decidi revisitar um antigo amor, uma paixão que a vida e as obrigações haviam deixado empoeirada. A cerâmica. Quando jovem, eu havia feito aulas e adorava a sensação de transformar um bloco de argila sem forma em algo belo e útil. Procurei na internet e encontrei um pequeno ateliê de cerâmica perto do meu novo apartamento. Inscrevi-me nas aulas para a turma da terceira idade. Na minha primeira aula, ao sentir a argila fria e úmida girando sob os meus dedos no torno, senti uma conexão profunda comigo mesma que eu não sentia há décadas. O mundo lá fora, com seus dramas e suas traições, desaparecia. Ali existiam apenas eu, a argila e a possibilidade de criar. Minhas primeiras peças saíram tortas, imperfeitas, mas eram minhas. Eram o símbolo da minha nova vida. Algo que, a partir do caos, eu estava moldando com as minhas próprias mãos. Enquanto a minha vida ganhava forma e cor, a de Mateus e Tatiana se desfazia. Após 2 semanas de um silêncio total da minha parte, o pânico deles atingiu um novo patamar. Eles perceberam que o meu silêncio não era um blefe, era uma decisão, e que o prazo estava correndo. Começaram a procurar apartamentos para alugar, e esbarraram na dura realidade que eu havia lhes proporcionado. Sem o meu aval como fiadora e sem um histórico de crédito sólido, já que sempre viveram sob a minha asa, as imobiliárias lhes negavam os melhores imóveis. Os apartamentos que eles podiam pagar eram em bairros distantes, muito mais simples do que o padrão de luxo a que estavam acostumados. Ouvi, através de Lúcia, minha amiga, cuja sobrinha era amiga de uma das amigas de Tatiana, que o casal estava em pé de guerra. A Tatiana está culpando o Mateus por tudo, Lúcia me contou enquanto tomávamos um chá. Diz que ele é um fraco por não ter dado um jeito na mãe. Diz que a vida dela está arruinada. E o Mateus, coitado, parece um fantasma. Ele não reage, apenas absorve os ataques dela. A última semana do prazo chegou. E com ela, o desespero final. Numa noite de quarta-feira, a campainha do meu novo apartamento tocou. Olhei pelo olho mágico e meu coração se apertou. Eram eles, os 4. Mateus, Tatiana e meus 2 netos, Léo e Nina. A estratégia era clara: usar as crianças como a última e mais poderosa arma. Respirei fundo e abri a porta. "Vovó!" gritaram as crianças correndo para me abraçar. E naquele abraço senti toda a minha fortaleza de raiva e determinação balançar. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntei, a voz mais dura do que eu pretendia, olhando por cima da cabeça das crianças para os pais delas. "A gente veio conversar, mãe", disse Mateus, os olhos suplicantes. "Por favor, deixa a gente entrar." Deixei-os entrar. Meu apartamento, meu santuário de paz, foi invadido pela tensão deles. Enquanto as crianças exploravam o lugar, encantadas, sentamo-nos na sala. Tatiana foi a primeira a falar, e sua abordagem havia mudado. A fúria deu lugar a uma performance de arrependimento digna de uma atriz.
Beatriz, ela disse, usando meu primeiro nome, numa tentativa de criar uma falsa intimidade. Eu sei que nós erramos, terrivelmente. O que eu disse, o que planejamos, foi monstruoso. Fomos tomados pela ganância, pela pressão social. Eu não tenho desculpas. Eu só tenho um pedido, perdão e um apelo. Não faça isso com os seus netos. Eles não merecem pagar pelos nossos erros. Mateus, ao lado dela, apenas assentia, os olhos cheios de lágrimas. Eles amam aquela casa, ela continuou. É o único lar que eles conheceram. Tirar isso deles é uma crueldade que vai deixar uma cicatriz para sempre na vida deles. Pense neles, Beatriz, por favor. Desfaça a venda. A gente faz qualquer coisa. A gente te paga um aluguel. A gente assina um contrato. A gente cuida de você pelo resto da vida. Mas não tire a casa dos seus netos. A chantagem era sofisticada, bem construída. Apelava para o meu maior ponto fraco, o amor pelos meus netos. Fiquei em silêncio por um longo momento, olhando para os rostos ansiosos à minha frente. É curioso, Tatiana. Comecei, a voz calma. Você fala do lar das crianças. Mas a casa não era delas. Era minha. Um lar que eu e meu marido construímos com o nosso suor. E foi neste lar que vocês, os pais deles, planejaram roubar a avó que os criou. Que tipo de lar é esse que se constrói sobre uma fundação de desrespeito e traição? Que valores vocês estão ensinando aos seus filhos? A gente errou. A gente aprendeu a lição, disse Mateus. Aprenderam? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Vocês aprenderam que foram pegos. Aprenderam que o plano de vocês deu errado. Mas vocês não aprenderam o que é respeito. Porque se tivessem aprendido, não estariam aqui, usando seus próprios filhos como escudos para tentar reaver um privilégio que perderam. Vocês não estão preocupados com as cicatrizes na alma deles. Estão preocupados com o desconforto de terem que se mudar para um apartamento menor em um bairro menos nobre. Levantei-me e fui até a varanda, onde minha muda de amoreira pegava o sol do fim da tarde. A minha decisão é final. A casa foi vendida. E não há nada que vocês possam fazer para mudar isso. O prazo de vocês se encerra em 2 dias. Sugiro que, em vez de gastarem seu tempo tentando me manipular, usem-no para explicar aos seus filhos, com honestidade, por que vocês precisam se mudar. Digam a eles que os pais cometeram um erro muito grave com a vovó e que agora, como família, vocês terão que enfrentar as consequências juntos. Talvez essa seja a primeira lição de caráter que vocês realmente ensinarão a eles. Mas para onde nós vamos? A voz de Tatiana era agora um fio de desespero real. Ninguém nos aluga um imóvel decente? Nós vamos para a rua? Não. Vocês não vão, eu disse, voltando para a sala. Vocês acham que eu sou um monstro, mas eu ainda sou a mãe do seu marido e a avó dos seus filhos. E eu não os deixaria na rua. A esperança brilhou nos olhos deles. Eu não vou lhes dar a casa de volta, continuei, esmagando a esperança deles no mesmo instante. Mas eu lhes darei um recomeço nos meus termos. Peguei um pedaço de papel na minha escrivaninha. Entreguei a Mateus. Este é o endereço de um apartamento. Um apartamento simples, de 2 quartos, num bairro de classe média, longe do luxo a que vocês se acostumaram. Eu o aluguei por 6 meses, em meu nome. Já está pago. É pequeno. É modesto. Mas tem um teto. É seguro e é limpo. É para que os meus netos tenham um lugar para dormir. E para que vocês 2 tenham um lugar para começar do zero. Sem desculpas. Eles olharam para o papel, atônitos. Isso não é um presente, eu avisei. É um prazo. Vocês têm 6 meses. 6 meses para que você, Mateus, consiga um emprego que pague suas contas. 6 meses para que você, Tatiana, aprenda a viver com a realidade e não com a fantasia. Depois desses 6 meses, o meu nome sai do contrato de aluguel e vocês estarão por conta própria. Completamente. E se a gente não conseguir? Sussurrou Mateus. Aí, meu filho, eu disse, olhando-o com uma tristeza firme. Eu terei a certeza de que criei um homem incapaz de se sustentar. E nesse caso, eu garantirei o sustento dos meus netos. Mas você e sua esposa terão que encontrar o seu próprio caminho, longe de mim.
Dei-lhes o ultimato final, a última rede de segurança. Uma rede com prazo de validade e com um preço muito alto, o preço da própria responsabilidade. Eles saíram do meu apartamento em silêncio, levando consigo as crianças, o endereço do seu novo e modesto lar e o peso de uma última chance. Enquanto eu os observava ir embora pela janela, eu não sentia alegria. Senti o peso de ser a adulta na sala, a única disposta a tomar as decisões difíceis. Eu havia vendido a casa que meu marido construiu. Mas, talvez, apenas talvez, eu tivesse acabado de dar ao meu filho as ferramentas para que ele, finalmente, começasse a construir a sua própria. Os 6 meses que se seguiram à mudança de Mateus para o pequeno apartamento alugado por mim foram os mais silenciosos e, ao mesmo tempo, os mais ruidosos da minha vida. O silêncio era externo. O telefone não tocava com pedidos de socorro. A campainha não anunciava visitas interesseiras. Mas o ruído era interno, uma cacofonia de memórias, dúvidas e uma nova e estranha liberdade que eu ainda estava aprendendo a reger. Enquanto a vida do meu filho era forçosamente simplificada pela realidade, a minha florescia na complexidade que eu mesma escolhi. Meu novo apartamento perto do Jardim Botânico tornou-se meu santuário e meu quartel-general. A sala, antes um mero espaço de passagem, agora abrigava uma grande mesa de madeira onde eu passava horas com meus cadernos de desenho. O quarto da bagunça, que em toda casa parece destinado a abrigar o que não queremos ver, transformei-o em meu ateliê de cerâmica. Instalei um pequeno torno elétrico, prateleiras para as peças secarem e um forno de baixa temperatura. Aquele cômodo se tornou o coração pulsante da minha nova existência. Minhas aulas no ateliê do bairro me apresentaram a um novo círculo de amizades. Eram mulheres como eu, viúvas, divorciadas, mães de filhos já criados, cada uma com suas cicatrizes e suas histórias. E ali, com as mãos sujas de argila, nós não moldávamos apenas vasos e potes. Moldávamos a nós mesmas, reconstruindo nossa autoestima, peça por peça. Minha grande amiga se tornou a Mari Carmen, uma espanhola de Andaluzia, de risada fácil e olhos que brilhavam com uma sabedoria pícara. Beatriz, minha querida, ela me dizia, com seu sotaque carregado, enquanto girávamos nossos tornos lado a lado. Os filhos são como vasos de argila que a gente molda com todo o cuidado. A gente os coloca no forno do amor, esperando que saiam fortes e perfeitos. Mas às vezes, a gente coloca amor demais, a temperatura sobe muito, e eles saem de lá rachados por dentro, cheios de soberba. E a única cura, minha amiga, é um bom choque de realidade para que eles se quebrem de vez e possam ser refeitos. As palavras de Mari Carmen eram o meu bálsamo. Ela entendia a minha dor, mas também celebrava a minha força. E, enquanto eu me reconstruía, eu me perguntava sobre a reconstrução de Mateus. Eu mantive minha palavra. Não o procurei. Não lhe dei 1 centavo a mais. A pensão que eu depositava para os netos era sagrada e controlada, para garantir que fosse usada exclusivamente para as necessidades deles. Mas eu, como uma sentinela distante, o observava. Às vezes, eu passava de carro pelo bairro simples onde ele morava. Vi-o, numa manhã de sábado, saindo da padaria com um saco de pão e as 2 crianças pela mão. Ele não usava mais suas roupas de grife. Usava uma camiseta simples, calça jeans. E havia em seu rosto uma expressão que eu não via há muito tempo. A de um homem comum, lidando com as batalhas comuns da vida. Soube, por uma conversa casual com o seu Américo, da loja de ferragens, que Mateus havia conseguido um emprego. Não como arquiteto em um escritório renomado, mas como vendedor técnico em uma grande loja de materiais de construção. Era um trabalho que exigia conhecimento, mas não lhe dava status. Era um trabalho honesto, que pagava as contas, que pagaria em breve o seu próprio aluguel. A reaproximação foi iniciada por ele, e da forma mais tímida possível. Começou com uma mensagem de texto, 3 meses depois da mudança. Mãe, bom dia. Apenas para dizer que paguei minha primeira conta de luz com o meu próprio salário. Sei que parece pouco, mas para mim significou muito. Espero que esteja bem. Eu não respondi com palavras. Respondi com um gesto.
No dia seguinte, deixei na portaria do prédio dele uma das minhas primeiras peças de cerâmica que saiu do forno. Uma caneca pequena, meio torta, com um esmalte azul que me lembrava os olhos de Cláudio. Não havia bilhete. Ele saberia que era minha. E assim, começamos a nossa comunicação. Uma vez por mês, ele mandava uma mensagem curta, um pequeno relatório de sua vida. Mãe, o Léo foi o artilheiro do campeonato da escola. Mãe, consegui negociar um desconto no aluguel. E eu, em troca, deixava uma pequena peça de cerâmica na portaria dele. Um prato para bolo, um pequeno vaso para uma única flor. Eram os nossos telegramas de argila uma forma de dizer: eu estou aqui, estou vendo, continue, sem as palavras que ainda eram difíceis demais para serem ditas. O prazo de 6 meses do aluguel que eu paguei estava chegando ao fim. E com ele, o maior teste para Mateus. Ele teria que se sustentar completamente. Teria que assumir o seu próprio contrato de aluguel ou encontrar outro lugar para morar. A ansiedade em mim era imensa, mas eu me mantive firme. Ele precisava atravessar aquela ponte sozinho. Na semana em que o contrato venceu, o silêncio dele foi total. Não houve mensagens, não houve pedidos de ajuda. Meu coração ficou apertado. Será que ele havia fracassado? Será que estava na rua com meus netos? A vontade de pegar o telefone, de ligar para o Sr. Nogueira e renovar o aluguel por mais 6 meses foi quase insuportável. Mas eu me lembrei das palavras de Mari Carmen sobre os vasos rachados. Eu precisava confiar no processo. A resposta veio no sábado seguinte. A campainha do meu apartamento tocou. Eram eles, Mateus e as crianças. Ele estava com o rosto cansado, mas com uma dignidade que eu nunca havia visto. Mãe, a gente pode entrar? Trouxemos uma coisa para a senhora, ele disse. Abri a porta. Ele carregava uma caixa de papelão grande e desajeitada. As crianças entraram e correram para me abraçar. Nós nos mudamos, vovó, disse Nina, animada. Nossa casa nova é menor, mas tem um parquinho no prédio. Mateus colocou a caixa no chão da minha sala. Mãe, eu consegui. Assumi o contrato do apartamento. E, com o que sobrou do meu primeiro salário de verdade, eu paguei um pequeno frete. Tem umas coisas na sua garagem, no apartamento antigo, que eu achei que a senhora gostaria de ter de volta. Ele abriu a caixa e meu coração parou. Dentro, cuidadosamente embrulhados em jornal, estavam os livros de arte de Alberto, a coleção inteira. E no meio deles, um pequeno objeto de madeira, a andorinha que Cláudio havia esculpido para mim quando Mateus nasceu. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram. Não eram lágrimas de dor, eram de uma emoção que não tinha nome. Ele não havia apenas se tornado um homem responsável. Ele havia se lembrado de quem ele era. Havia resgatado a memória de seu pai. Eu achei que eles ficariam melhor aqui, ele disse sem jeito, vendo minhas lágrimas. Eles ficaram, meu filho. Eles voltaram para casa, respondi. Enquanto as crianças brincavam na sala, nós dois, em um silêncio cúmplice, arrumamos os livros na minha nova estante. Era como se estivéssemos colocando as peças da nossa história de volta no lugar. Foi então que o desastre aconteceu. Ao tentar colocar um livro pesado na prateleira mais alta, Mateus se desequilibrou e bateu com o cotovelo em uma pequena mesa de canto. Sobre ela estava uma das minhas últimas criações de cerâmica. Um vaso alto, elegante, com um esmalte mesclado de azul e verde, do qual eu me orgulhava imensamente. A peça mais bonita que eu já havia feito. O vaso caiu no chão e se quebrou em dezenas de pedaços. O silêncio na sala foi absoluto. As crianças pararam de brincar. Mateus ficou branco, paralisado, olhando para os cacos no chão como se olhasse para a materialização de seu próprio desastre. Mãe, eu não sei o que dizer. Me desculpa. Eu sou um desastrado. Eu estrago tudo o que eu toco. Ele começou a gaguejar, a voz cheia de pânico e da antiga culpa. Eu olhei para os cacos. Olhei para o rosto apavorado do meu filho. E então, eu sorri. Um sorriso genuíno, tranquilo. Ajoelhei-me no chão. Não se preocupe, meu filho. Não foi nada. Como não foi nada? Era a sua peça mais bonita. Eu a quebrei. Eu quebrei a coisa mais bonita que a senhora fez. Não, Mateus, eu disse pegando um dos cacos maiores. Você não a quebrou.
Você apenas nos deu a oportunidade de torná-la ainda mais valiosa. Ele me olhou sem entender. Existe uma arte japonesa chamada kintsugi. Eu expliquei, enquanto juntava os pedaços com cuidado. Significa emenda de ouro. Os japoneses acreditam que, quando um objeto de cerâmica se quebra, ele não deve ser descartado. Pelo contrário, ele deve ser reparado com uma laca misturada com pó de ouro, porque as rachaduras, as cicatrizes, fazem parte da história do objeto. E, ao serem realçadas com ouro, elas não apenas o tornam funcional novamente, mas o tornam único e muito mais bonito do que era antes. Levantei-me e olhei nos olhos do meu filho. Nós somos como este vaso, Mateus. Nós nos quebramos, em muitos pedaços. E por muito tempo, eu achei que não havia conserto. Mas há. Só que a nossa cola não pode ser o ressentimento ou a culpa. Tem que ser o perdão. Tem que ser o amor. Tem que ser a aceitação de que as nossas cicatrizes, agora, fazem parte da nossa história. Passei a semana seguinte trabalhando no vaso quebrado. Com a ajuda de Mari Carmen, que conhecia a técnica, aprendi a misturar a laca, a unir os pedaços com paciência, a preencher as rachaduras com o pó dourado. Foi um trabalho lento, meditativo. No domingo seguinte, quando Mateus e as crianças vieram me visitar, o vaso estava sobre a mesa da sala. As linhas douradas corriam por ele como rios de luz, transformando as fraturas em um mapa de resiliência. Era, de fato, a peça mais bonita que eu já havia criado. Mateus olhou para o vaso e, sem dizer uma palavra, me abraçou. Um abraço de um homem que finalmente havia entendido que ser forte não é nunca se quebrar, mas ter a coragem de juntar os próprios cacos e transformá-los em ouro. Minha viagem para a Andaluzia aconteceu 2 meses depois. Fui sozinha, como planejado, e foi maravilhoso. Mas no meio das ruas brancas de Sevilha, eu senti uma nova e doce saudade. A saudade da minha família. Não a família do passado, mas a que estávamos pacientemente reparando com fios de ouro. Hoje, a minha vida é uma tapeçaria rica. Tenho meu ateliê, minhas amigas, minhas viagens. E tenho meu filho. Ele continua em sua jornada, trabalhando duro, sendo um pai incrível. E a nossa relação, ela é como o meu vaso de kintsugi. As cicatrizes da nossa quebra ainda estão lá, visíveis. Mas elas não são mais um sinal de fraqueza. São um testemunho de que o amor, quando é verdadeiro, tem o poder de reparar, de transformar e de tornar tudo muito, muito mais valioso. Meu nome é Beatriz, e eu aprendi que as coisas mais preciosas da vida não são as joias que guardamos em uma caixa, mas as pessoas que, mesmo depois de se quebrarem, têm a coragem de se deixar remendar com o ouro do perdão. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.